O assunto que vou falar hoje, falamos do Parque da Frente Ribeirinha, falamos aqui de uma série de obras. Eu vou-lhe falar aqui de um parque que eu acho que começa a tornar-se num parque temático, que é a Freguesia de Camarate. Começa a ser um parque temático pela falta de limpeza de terrenos, começa a ser um parque temático pela quantidade de piscinas que estão em via pública a ser abastecidas com as bocas de incêndio e que ninguém faz absolutamente nada. Começa a ser um parque temático com a quantidade de viaturas abandonadas na freguesia. E isto é urgente fazer alguma coisa em Camarate, porque Camarate, para além da quantidade de veículos abandonados, da ausência de fiscalização e de posição tomada por parte da Junta de Freguesia, existem valores também dados às Juntas de Freguesia no âmbito da descentralização de protocolos e de protocolos com a própria Junta, mas temos estas situações que têm sido divulgadas por todo o lado em relação às piscinas, em relação à utilização de águas públicas, e não se faz nada. E eu gostaria, até em tom de provocação, de lhe perguntar se os mediadores também vão resolver este problema. Porque está a ser demais, porque é abusivo aquilo que se passa. E não se faz nada. A inoperância da Polícia Municipal, então, é gritante com aquilo que está a acontecer em Camarate, em toda a freguesia. Camarate, ao longo dos últimos anos, tem sido subejamente maltratado. É uma freguesia que está abandonada, para não dizer outra coisa, porque o que me apetecia dizer era outra coisa. E eu gostava de perceber que visão é que temos para aquela freguesia, o que é que pretendemos fazer naquela freguesia e de meter ordem na situação que se vai protelando e que ninguém faz absolutamente nada. Esperamos que chegue o final do verão para fazer a remoção das piscinas em via pública, para fechar certamente as bocas de incêndio que podem vir a provocar problemas sérios aos bombeiros na eventualidade de existir uma necessidade do seu uso. A situação dos bombeiros também é outra que deve ser falada, porque continuamos com uma definição territorial que eu acho que não faz sentido, e que mais tarde ou mais cedo teremos que falar sobre esse assunto na relação da divisão do território com os bombeiros de Sacavém, nomeadamente na zona do Catojalco e na zona da Apelação, quando temos os bombeiros de Camarate ali perto. Mas sem entrar nesta situação, falar, e não é um assunto que vem de agora, este assunto de Camarate não é um assunto de agora, é um assunto com muitos anos, que vem dali. E depois, Sr. Presidente, depois há outra situação que eu gostava de falar também, e que acho que deve ser ponderado pelos serviços e de perceber se a imagem, em nível de fardamento da Polícia Municipal, que tem acontecido nos últimos tempos, inclusive em representação em eventos do município, se é aquela a imagem que se pretende passar da Polícia Municipal. A pergunta para já fica só assim, todos certamente terão visto o mesmo que eu, e de percebermos se a imagem institucional da Polícia Municipal é aquela que tem sido passada nos últimos eventos, nomeadamente ao nível do fardamento. Para já é só.